pessoal, vamos lá mais uma vez. Vamos fazer a correção hoje das sequência 1 de atividades na apostila Aprender Sempre, do 9º ano, volume 2. Então, vamos lá, vamos começar. Então, o assunto de hoje é números racionais, fração e decimais. Então, olha lá. A partir aqui, né, a gente fala assim, a partir do exposto pelo professor, vamos exercitar. Então, a gente já teve, né, uma aula sobre isso. Escreva os decimais na forma fracionária e as frações em decimal. Então, o que tiver em decimal, coloca em fração. O que tiver em fração, coloca em decimal. Então, é isso que ele quer que a gente faça. Então, vamos lá. Ó. Letra A, 2,1. Para a gente colocar isso aqui em fração, é muito fácil, tá? Um número após a vírgula apenas. Então, aqui temos o número, a fração, né? 21 décimos. Tá certo? Letra B. 32 inteiros e 54 centésimos. Então, eu tenho dois números após a vírgula. Para transformar em fração, é só você copiar o número todo sem vírgula e dividir por 100. Por que por 100? Porque duas casas após a vírgula. Então, cada casa após a vírgula é um zero, tá? Então, uma, duas. Uma, duas. Então, no anterior, eu tinha uma casa só, eu dividi por 10. Aqui eu tenho duas casas, divido por 100. Se eu tivesse três casas, eu dividiria por 1000, tá? E assim por diante. 5 inteiros e 56 centésimos. Então, vai ficar 556 centésimos, tá? Por quê? Porque eu tenho duas casas após a vírgula. Na letra D, eu tenho uma mistura de número inteiro com fração. Tá? Isso aqui é conhecido como número misto, tá? Número misto. Mistura fração e número inteiro. Então, eu tenho 5 inteiros e 2 terços. Aqui, primeiro, então, antes de transformar... Mas ele quer que a gente transforme em decimal, né? Mas eu vou relembrar como que transforma um número misto em fração imprópria, tá? Olha lá. Você vai repetir o denominador vai ser o mesmo, tá? Continua sendo 3. E o numerador, a gente vai fazer assim, ó. 3 vezes 5, 15. Mais o 2, 17. Então, eu tenho aí 17 terços. E para transformar 17 terços em forma decimal, é só você dividir 17 por 3. A tábua do 3 não tem 17, mas tem 15. 5 vezes 3, 15. Para 17 sobra 2. Coloca a vírgula, empresta um zero. A tábua do 3 não tem 21, mas tem 18. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Isso aqui vai ficar infinitamente sobrando 2. Então, a resposta é a dízima periódica 6,66666 infinitamente. Tá bom? 5,66666, tá? Letra E. Eu tenho aqui a fração 2 terços. Então, é só para transformar em decimal, eu vou dividir 2 por 3. Então, ó, 2 não divide por 3, porque é menor. Então, eu tenho que emprestar um zero aqui, do nada. Só que como eu estou emprestando zero do nada, eu coloco 0, aqui na chapa. Então, vai ficar assim, ó. 20 dividido por 3. Mesma coisa, ó. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Posso pegar um zero de novo emprestado. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Vai ficar, então, infinitamente 0,6666
tá? Uma dízima periódica também. Letra F, 7 sextos. Então, eu tenho que dividir 7 por 6. Tabuada do 7, né? Tabuada do 6 não tem 7, mas, ó, 1 vezes 6, 6. Para 7 sobra 1. Sobrou 1 que é menor que 6. Coloca a vírgula aqui e empresta um 0. Tabuada do 6. 2 vezes 6, 12. Passa, né? Então, tem que ser 1 de novo. 1 vezes 6, 6. Para 10 sobra 4. Presta um 0 novamente. Tabuada do 6. 6 vezes 6, 36. Para 40 sobra 4. Vai emprestar um 0, mesma coisa, ó. Vai ficar infinitamente prestando 0 e jogando 6 aqui. Então, vai ficar 1,1666, assim por diante. Então, aqui é uma dízima periódica composta. Porque após a vírgula eu tenho um número que não se repete. Né? O 1 ele não se repete. Quem se repete é o 6. Então, o período está no 6. Então, a gente fala que é dízima periódica composta. E a última, que é a letra G, 98 centésimos. Quando eu divido por 100, é simples, tá? A gente passa... Quando você divide por 10, por 100, por 1000, é mais fácil você fazer a transformação em decimal. Você não precisa fazer a conta de divisão. Por exemplo, ó, você coloca um número aqui, 98. Todo número tem uma vírgula no final dele, se você quiser colocar, tá? Quando ele não tem a vírgula aparente. Então, você faz isso, 98, como está dividido por 100 e o 100 tem 2 zeros, a vírgula vai se deslocar para a esquerda 2 casas, tá? Então, ó, 1, 2, a vírgula vai vir parar aqui. Então, essa vírgula que estava aqui, ela vai parar aqui. Então, a resposta aqui não tem nada, coloca 0. Então, a resposta vai ser 0,98. Tá? Ou então 98 centésimos. Questão 2. Compare os dois números em maior que, né, que é esse símbolo, menor que é este símbolo, ou igual. Meio é maior que 3 sobre 2, menor ou igual? Gente, 3 sobre 2 é 1,5. Então, meio é menor que 1,5. Tá? Vou ter uma caneta mais menor. Menor que. 1/3 e 5/4. Para você comparar duas frações, você tem que transformá-la, né? Sempre que tiver na fração e que tiver que comparar, tem que transformar em decimal, tá? Gente, 1/3 equivale a 0,333 infinitamente, dízima periódica. E 5/4, eu não lembro aqui de cabeça, vamos dividir 5/4. 1 vezes 4, 4, para 5 sobra 1, presto 0. 2 vezes 4, 8, para 10 sobra 2, presto um 0. 5 vezes 4, 20, para 20 sobra 0. Então, deu 1,25. 5/4 é 1,25. Então, a gente pode falar a mesma coisa, que 1/3 é menor que 5/4, né? Porque 5/4 vale 1,25, número maior. Comparando esses dois aqui, ó, 1,6 e 1/6. Gente, 1/6 não é 1,6. 1/6 é 1 dividido por 6. Ó, vai dar 1 vezes 6, 6, para 10 sobra 4. Empresto 0. 6 vezes 6, 36. Sobra 4. Infinitamente. Então, 1/6 é 0,16666, que é bem menor do que 1,6, né? Então, a gente pode falar que 1,6 é maior que 1/6. Certo? 7 meios e 3,5. Gente, 7 meios é 7 dividido por 2, que dá 3,5. Então, isso aqui é igual. 3,5 é igual a 3,5. Letra E. 0,74 é o que de 0,7? É maior, tá? Ele é maior.
Pensa, é como se fosse assim, 74 centavos é maior que 70 centavos? Sim. Letra F, 1/5 e isso daqui, 0,209 ou 209 milésimos. Gente, 1/5 é 1 dividido por 5, que vai dar 0,2. Então, 0,2 é menor do que 0,209, né? Esse aqui tem mais casas, ele é maior, né? E letra G, 79 centésimos e 79 centésimos são iguais. Se a gente dividir 79 por 100, vai dar a mesma coisa. Então, agora lá na página 59 do Aprender Sempre, volume 2. Verifique a qual dos intervalos cada número pertence e associe-os. Além disso, localize-os na reta numérica. Então, olha lá. Qual intervalos cada número pertence e associa-os? Aqui estão os intervalos e aqui estão os números. Então, 4,63. Concorda que está entre 4 e 5? Então, vamos associar. Né? Esse está associado com esse. 2/3. 2/3 a gente já fez a conta aqui, né? Olha lá, 2/3 é 0,666. Está entre 0 e 1. 1/2 e 2/3. Ou seja, vai ser 1,666. Está entre 1 e 2. 64 oitavos aqui. Vai ser 64 divide por 8, né? Dá 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, o número aqui de 8 a 9, ó. Esse aqui. E 12 quintos. 12 dividido por 5. Vai dar, 10 por 5 daria 2, né? Dá 2, alguma coisa. Então, dá esse aqui, tá? Agora, a gente, então, vai colocar eles na reta numérica. Né? Só precisa saber, deixa eu dividir 12 por 5 para ter certeza quanto vai dar. 12 quintos. 12 é 5, 10. Para 12 sobra 2. Coloca a vírgula e empresta 0. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. 2,4. Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A. Vamos localizar o 4,63. Ele vai estar aqui, ó, entre 4 e 5, um pouquinho para lá do meio, né? 4,63. O 2/3 vai estar entre 0 e 1, que é o 0,666. Então, vai estar aqui, ó. Um pouquinho mais para cá, tem o 2/3. Vamos deixar na forma original aqui, tá? 1/2 e 2/3, que vai dar 1,66666, infinito. Então, vai estar entre 1 e 2, aproximadamente aqui, ó. 1/2 e 2/3. 64 oitavos é o número 8, né? A gente coloca aqui, ó, 64 oitavos. E 12 quintos é 2,4. 2,4 vai estar aqui, né? Um pouquinho aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 12 quintos. Pronto. Localizamos os números na reta numérica. Vamos para a atividade 4, então. Henrique recebeu de presente de Natal R$ 100 do seu avô. Então, vamos grifar isso aí. Gastou R$ 25 em lanche, R$ 50 em presente para dar a um amigo e guardou o restante. Em relação ao total recebido pelo seu avô, qual número decimal representa o gasto com lanches? Então, ele gastou aqui, ó. Com lanche, ele gastou 25 no total de 100. Né? 25 dividido por 100 vai dar 0,25. Então, ele gastou 25. 0,25, né? Ou 25 centésimos. Isso aqui poderia ser representado na porcentagem também. Isso aqui poderia também ser 25%. Tá? E o presente? O presente foi 50 no total de 100. Ou seja, ele gastou metade com o presente. Ou seja, 50%. Tá? Número 5. Mariana só tem meio quilograma de açúcar para fazer a seguinte receita. Receita de quindim. 1 quilograma de açúcar, né? Então ela só tem meio. 3 dúzias de gemas de ovos, 6 xícaras de coco fresco ralado e 6 colheres de manteiga.
Proporcionalmente, quanto ela deve usar dos demais ingredientes, levando em consideração que ela só tem meio quilograma de açúcar. Se ela só tem metade do açúcar, ela tem que usar metade de todos os ingredientes. Então, ó, ela deve usar a metade dos outros ingredientes. Para poder dar certo. Tá? Olha lá. Então, ela vai usar 3 colheres de manteiga, 3 xícaras de coco fresco. O ovo, ela pega uma gema e meia, né? Tem como fazer isso também. E coloca meio quilograma de açúcar. Número 6. Localize na reta numérica. Então, ele dá aqui novamente para a gente alguns números. Os que estão na forma decimal é mais fácil. Os que não estão, a gente precisa passar para a forma decimal. Então, olha lá, 5 meios é o mesmo que 2,5. 1 quarto, gente, é o mesmo que 0,25. E 8/16 é o mesmo que 0,5. Tá? Se a gente dividir 8 por 16, dá 0,5. Então, ela é só localizar, então. 5,5, 5 meios está onde? Está aqui, ó. 2,5, né? Está entre o 2,4 e o 2,6. 0,7 vai estar aqui, entre o 0,608. 1 quarto, que é 0,25, vai estar onde? Vai estar aqui, ó, bem próximo do 0,2, ó. 1 quarto. O 0,2, 0,2 está aqui. E 8/16, que é meio, vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Pronto. Localizamos cada um desses números na reta numérica. Agora a gente vai lá para a página 61. Olha lá. Aqui a gente vai continuar falando, né, de racionais, só que agora a gente vai fazer adição e subtração de frações. Número 1. Discutindo e retomando. Um ciclista percorreu pela manhã 1/3 de um trajeto destinado ao treino. No período da tarde, o ciclista, então, ó, isso é importante, 1/3 do trajeto destinado ao treino. No período da tarde, o ciclista percorreu 1/4 desse mesmo trajeto. Qual é o total percorrido do ciclista nos dois períodos? Quanto falta para o ciclista finalizar o trajeto? Então, pensa, eu tenho um trajeto aqui. Pela manhã, eu percorri uma parte de 3, 1/3 desse trajeto. Ó. É como se ele tivesse dividido o trajeto em 3 partes e percorreu 1/3. Ó, 1, 2, 3. Não, eu acho melhor fazer assim, ó, para vocês entenderem, ó. Se o trajeto tivesse 100 quilômetros, ele teria percorrido 1/3. Não, vamos colocar 120, que é um número divisível por 3, vai. 120. Não, vamos por 12 quilômetros, vai, que é muita coisa. 12 quilômetros, 1/3 daria 40 quilômetros, tá? 12 quilômetros vezes 1/3 daria 40 quilômetros. E os 12 quilômetros vezes 1/4 daria 30 quilômetros. Oh, por que eu estou escrevendo? É 4 quilômetros e 3 quilômetros. Ó, repare então que ele percorreu total, então 7 quilômetros, no total de 12, tá? Vamos aplicar isso agora com fração. Então, ele percorreu 1/3 mais 1/4. Como é que eu faço para somar essas duas frações? Elas têm denominadores diferentes, tá? Então, olha só. Como a gente não conhece o trajeto, a melhor maneira de representá-lo é de chamando de x, tá? Eu não sei qual é o trajeto. X será o trajeto. Tá? O trajeto é x. Então, 1/3 de x mais 1/4 de x é o que eu percorri. Tá?
Então, pela manhã e depois à tarde. Eu tenho que somar essas duas frações da mesma maneira. 1/3 mais 1/4. Como é que faz? Você pode fazer a regra do sorriso, tá? Você multiplica os denominadores, regra prática, de soma de frações. 3 vezes 4, 12, e multiplica cruzado, tá? Os numeradores. Então, vai ficar 4 vezes 1x, vai ficar 4x, mais 3 vezes 1x, vai ficar 3x. Ou seja, temos 7 12avos de x. Então, eles percorreram percorreu 7 12avos do trajeto, tá? Deixa eu colocar o x aqui do lado para ficar melhor. Olha lá. Então, ele percorreu 7 12avos do trajeto. 7 partes de 12. Certo? Quanto falta para ele finalizar? Olha, se o trajeto todo seria 12 12avos, né, a gente pode pensar assim também. Menos 7 12avos. Temos, então, aqui subtração de duas frações com o mesmo denominador. Quando é com o mesmo denominador, a gente não precisa fazer a regrinha prática. Repete o denominador e subtrai os numeradores. 12 menos 7 vai dar 5. Então, falta 5 12avos de x. Né? Falta 5 12avos do trajeto. Tá? Até pelo exemplo que eu dei, deu certo. Ó. Ele percorreu 7 km de 12, falta 5 para chegar no 12, para finalizar. É isso aí. Questão 2. Calcule e responda. Um agricultor semeia milho em metade do solo. Em 2/5 do solo, trigo. Qual a fração que representa o total semeado? Então, eu vou ter meio mais 2/5. Então, olha lá. É duas frações com denominadores diferentes. Então, eu vou ter que aplicar a regra prática. Faz a regrinha aqui do sorriso, ó. 2 vezes 5, 10. Multiplica cruzado aqui em cima. 5 vezes 1, 5. Mais 2 vezes 2, 4. Reparem que a soma continua. Se fosse menos aqui, continuaria aqui. Então, vai ficar 5 mais 4, 9. 9 décimos. Qual a fração que representa o total semeado? 9 décimos é o total semeado. Então, se ele dividisse o terreno dele em 10 partes, 9 partes ele plantou, né? Uma parte não. Ele não semeou uma das partes apenas. Letra B. Um ciclista percorre no período da manhã metade do percurso que pretende realizar no dia. À tarde, percorre 1/4 do mesmo percurso. E, a fim da noite, ele realiza 1/10 do mesmo percurso. Qual fração representa o total percorrido pelo ciclista? Então, a gente soma as 3 frações. Olha lá. 1/4, 1/2 e 1/10. Aqui eu tenho a soma de 3 frações. Para a gente aplicar a regra prática aqui, a gente teria que somar essas duas frações primeiro, e depois somar esta. Né? O resultado da soma dessas duas, a gente somar com essa. Então, vamos lá. Existe outra maneira de fazer? Existe. Então, vou mostrar com a prática, depois eu mostro outra maneira. Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 1, 2. Então, aqui ficou 6/8. Né? Agora, a gente soma, então, 6/8 mais 1/10. A gente fica, então, ó. Regra prática, ó. 8 vezes 10, 80. Multiplica cruzado. 6 vezes 10, 60. 8 vezes 1, 8. Então, a gente ficou com 68 80avos. Tá? Dá para simplificar essa fração? Dá. Você poderia dividir por 2, né? E aí, obtendo a fração mais reduzida.
tá? Daria 40 e... Dividindo por 2 daria 40... Que 40? 34 sobre 40. Daria para dividir por 2 de novo, que daria 17 sobre 20. 17 é primo, não divide mais. Então, a mais simplificada é 17 sobre 20. Tá. Como resolve isso aqui, professor, sem ter que fazer 2 vezes a regra prática? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão passar um tração, tá? Olha lá. E aí, vocês vão usar um processo chamado MMC. Lembra? A gente vai encontrar o MMC de 2, de 4 e de 10. Os 3 denominadores. Então, vamos lá. Começa dividindo por 2, que é o primeiro primo. No MMC, a gente só usa o número primo aqui para dividir. Primo é aquele número que só divide por ele mesmo e por 1. Então, aqui a gente vai começar dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 por 2 é 2. 10 por 2 é 5. Ainda tem um número que divide por 2, então coloco 2. 1 não divide mais, acabou, né? Chegou no 1, acabou a conta. 2 por 2 é 1, aqui acabou também. 5 não divide, repete. 5 é primo, só divide por ele mesmo, por 5. Então, aqui, ó, 1, 1, 5 por 5 é 1. Pronto. O que eu faço com esses números aqui? Multiplico todos eles. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, o resultado é 20. Então, temos que aqui, o denominador será 20. Tá? Repare que é verdade, né? Aqui o resultado deu, simplificado, deu 17/20. Então, já deu 20 aqui. Como é que faz para achar o numerador? Você vai fazer assim, ó. 20 dividido por 2, 10. Vezes o número de cima, que é 1. 10 vezes 1, 10. 20 dividido por 4, 5. Vezes o número de cima, que é 1, 5. 20 dividido por 10, 2. Vezes 1, 2. 10 mais 5 mais 2, 17, 20 avos. O mesmo resultado, só que já saiu simplificado. Então, quando você faz dessa maneira, você já acha o resultado simplificado, né? O mais simples possível. Dessa maneira prática, você acha ele, e que aí você acaba tendo que simplificar, mas dá na mesma. Tá? Aí você que escolhe, tá bom? Número 3. Para uma viagem, Rosana encheu o tanque de gasolina do seu carro. No primeiro trecho dessa viagem, ela percebeu que consumiu 1/4 da gasolina. Vamos grifar? E no segundo trecho foram consumidos 2/5 do tanque cheio. A fração que representa o que restou no tanque é... Então, a gente vai ter que somar, ó, 1/4 mais 2/5. A gente pode usar a regra prática. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 2, 8. Temos, então, 13/20 do tanque. Ela usou. Se o tanque todo é 20/20, né, que representa 1 inteiro, isso aqui, ó, que 20 por 20 é 1. Menos 13/20, que é o que ela usou, quanto restou? Restou 7. Vinte-avos. Alternativa B. Olha lá. 7/20. Tá certo? Número 4. Calcule e dê o resultado em fração de cada caso. Então, ele quer que a gente calcule e dê o resultado em fração mesmo. Então, vamos lá. 3/5 mais 1/4. Aplica a regra do sorriso. 5 vezes 4, 20. Multiplica cruzado. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 1, 5. Então, aqui temos 17/20. Aqui não está em fração, né? Ele quer o resultado em fração. A gente poderia passar isso aqui para a forma de fração e fazer o cálculo. Então, 2,28 fica 228 dividido por 100. Por quê? Porque eu tenho duas casas após a vírgula. Eu copio o número 100, vírgula, e divido por 100. O 0,51, ele é o quê? A mesma coisa. Você copia o número de cima e coloca sobre 100. Reparem que agora os dois ficaram com o denominador 100. Quando o denominador é igual, é mais fácil, né, gente, fazer a conta.
a gente pode apenas repetir o denominador e subtrair os numeradores. Só fazer 228 menos 51, tá? Então, vamos lá. 228 menos 51. Quanto dá? 1 para 8, 7. 5 para 2 não dá, corta, pega emprestado. 5 para 12, 7. Desce 1, então vai dar 177. Certo? 177 centésimos. Então, olha lá. Letra C. Na letra C, eu tenho a mistura de um número decimal e uma fração. O número aqui, 0,5, é o mesmo que 5 décimos, tá? Então, a gente deixa assim, na forma de fração, 5 décimos. Ah, professor, poderia simplificar e torná-lo menor ainda? Sim. Você poderia representar como meio. Divide por 5 em cima e embaixo, ó, dá meio. Então, fica meio mais 9 sextos. Agora, aplica a regra prática, a regrinha de sorriso. 2 vezes 6, 12. Multiplica cruzado. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 9, 18. 18 mais 6 vai dar 24. Então, eu tenho 24 dozeavos. Gente, 24 divide por 2. Se eu quisesse, daria 2 isso aqui, tá? Olha lá. Letra D. 12 sétimos menos 0,6. Então, é 12 sétimos menos... Transformando 0,6 em fração, fica 6 décimos. Porque eu tenho uma casa após a vírgula. Então, você copia o 0,6, né? Não precisa, 0,6 é 6. Divide por 10, que é uma casa após a vírgula. Tá? Então, olha só. Ficou aqui, então, como? Aplicando a regra do sorriso, 7 vezes 10, 70. Multiplica cruzado, tá? 12 vezes 10 dá 120. 7 vezes 6, 42. Então, fica 120 menos 42, que vai dar 80. 120, se fosse menos 40, daria 80. Vai dar 78. Ó, puxar uma copa. Ó, 120 menos 42. 78, 70 avos. Tá? Agora, lá na página 64. Página 64, a gente tem aqui multiplicação e divisão de números racionais. Então, vamos lá. Número 1. Organize o conceito de potência no esquema abaixo. Então, vamos lá. Potências, né? Então, eu tenho um esquema aqui. Expoente natural n, a elevado a n. Expoente natural negativo, menos n, a elevado a n é igual. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Ó? Quando você tem uma potência e você eleva a um expoente natural igual a n, né? Ou seja, positivo, que eu estou entendendo aqui, você vai ter, então, um resultado par. Tá? Quando você eleva um número a um expoente par, você vai ter, aliás, você vai ter um resultado positivo aqui, ó. Tá? Vamos raciocinar aqui o que ele quer com isso. Agora, vamos lá. Eu sei que é um número positivo. Se você levar a elevado a n, não acho que é positiva também a palavra, não. Ó, a elevado a n vai ficar a elevado a n. Agora, quando eu elevo um número a um expoente negativo, gente, aí a gente tem que fazer uma coisa. A gente vai transformar isso aqui em fração. Então, vai ficar 1 sobre a elevado a n. Tá? Olha lá. Então, quando o expoente for inteiro e negativo, a gente transforma, então, em uma fração. Você coloca o 1 sobre a potência com o expoente positivo. Repare que o n virou positivo. Então, é isso. O esquema, então, é isso que ele queria que a gente fizesse. Então, vamos lá. Letra A. O dobro de 1/3. 2 vezes 1/3. Para multiplicar a fração, é muito fácil, gente.
multiplica a fração fazendo o quê? Multiplica o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ah, você fala, professor, aqui não tem número embaixo. Coloco 1. 1 vezes 3, 3. Pronto. Então, 2 vezes 1 terço, 2 terços. A terça parte de 0,5. Terça parte é 1 terço. É 1 terço vezes 0,5. Tá? Seria mais fácil a gente transformar 0,5 em fração. 0,5 é o mesmo que meio. Olha lá. Então, é só multiplicar as duas frações. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, temos aí 1 sexto. Letra C. O triplo da soma entre 1 terço e 2 terços. E 3 quintos, aliás. Então, a soma de 1 terço mais 3 quintos vezes 3. É isso que ele quer, então. Vamos usar a regra do sorriso para somar as frações. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar isso aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes 9 com 5, 14. 3 vezes 14 quinzeavos. 3 vezes 14 vai dar quanto, hein? 30. 4 vezes 3, 12. Vai dar 42 quinzeavos. Olha lá o resultado. Tá? Ó, 14 vezes 3, 42. Letra D, o quadrado de 0,25. 0,25, gente, passando para a forma de fração, é 25 centésimos, que dividindo por 25 em cima e embaixo, vai dar 1 quarto. Então, 0,25 é 1 quarto. O quadrado disso ele quer. Então, vamos passar um traço aqui. 1 quarto elevado ao quadrado. Como que eleva uma fração ao quadrado? É muito fácil. É só você, então, fazer o seguinte. Eleva a 2 os dois números, em cima e embaixo, tá? Então, olha lá. Vai ficar 1 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1, 4 elevado a 2 é 16. Então, vai ficar 1/16 avos. Letra E. A quarta potência de 1 quinto. Então, é 1 quinto elevado a 4. Então, a mesma ideia. 1 elevado a 4 sobre 4 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1. E 4 elevado a 4, quanto é? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64. 64 vezes 4 vai dar quanto, hein? 4 vezes 6, 24. 240 com 4 vezes 4, 16. 256. Quer tirar a prova? Olha lá, ó. Na calculadora científica, a gente tem uma tecla, ó. Você coloca lá 4, aperta a tecla y elevado a x, que é elevado, tá? E aperta o 4 de novo. Olha lá, 256. Tá bom? Página 66, número 3. Determine o resultado de cada potência. Então, vamos lá. Letra A. 4 elevado a menos 2. Então, olha lá. Quando está elevado a um expoente negativo, a gente transforma numa fração. Então, fica 4 elevado a 2. 1 sobre 4 elevado a 2, aliás. Então, vai ficar 1 sobre 16. Porque 4 vezes 4 é 16. 0,1 elevado a 5. Gente, 0,1 é 1 décimo, tá? 1 décimo, então, elevado a 5. Vai ficar 1 elevado a 5 sobre 10 elevado a 5. Então, vai ficar 1 sobre... Potência de 10, gente. 10 elevado a 5 é 1 e 5 zeros, tá? Então, é 1 sobre 100 mil. Olha lá. Então, 0,1 elevado a 5 é 1 sobre 100 mil. Um centésimo elevado ao cubo. Então, vai ficar 1 ao cubo sobre 100 ao cubo. 1 ao cubo é 1. 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100. 100 vezes 100, 10 mil, né? 10 mil vezes 100. 10 mil vezes 100. 10 mil vezes 100, será que é 1 milhão? 10 mil tem 4 zeros. Deixa eu ver. Ó, 100 elevado ao cubo. 1 milhão, tá vendo?
1 milhão. 1 sobre 1 milhão. Tá bom? Então, olha lá. Letra D. Esse número, 1 sobre 100 mil elevado a zero, gente. Todo número elevado a zero, não importa o número, menos o zero, tá? Só não existe zero elevado a zero. Qualquer número, exceto zero, elevado a zero, é 1. Então, o resultado aqui é 1. Tá? 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Letra F. 2,5 elevado a 3. Você pode fazer 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5. Ou então, transformar isso em fração e elevar ao cubo. Então, fica 25 ao cubo sobre 10 ao cubo. 25 ao cubo é 25 vezes 25. Vamos fazer aqui na cálculo, vai? Ó, 15.625, um número muito grande. Dividido por 1.000. Tá? Ficou assim. 15.625. Quiser transformar em decimal, ó, quando você divide o número por 1.000, ele tem que ter 3 casas após a vírgula. Então, ficaria 15,625. Quer ver? Quer tirar a prova? Ó. 2,5 ao cubo. Olha lá, 15,625. Tá certo. Letra G. 1/4 elevado a menos 2. Então, lembra quando é elevado a expoente negativo, vira fração? Ué, mas já é fração. E agora? É só você fazer o seguinte: você inverte os números na fração e coloca o expoente positivo. Olha lá. Então, agora fica 4 elevado a 2 sobre 1 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 16, 1 elevado a 2 é 1. 16 sobre 1 é 16. Bom? Questão 4. Escreva a fração 81,243 avos em uma única potência de base 3 e expoente negativo. Nossa, ele quer expoente negativo. Então, vamos lá. Ó. A gente sabe que 81 equivale a 3. Como que eu faço para transformar nisso? Eu vou ensinar vocês. Ó. A gente vai fazer uma coisa chamada fatoração. Então, a gente vai... Como ele quer a base 3, ó, a gente vai dividir 81 somente por 3. 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, dá 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Ou seja, 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. Porque apareceu 3 4 vezes. E o 243? Mesma coisa, ó. 243 dividido por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Apareceu 3 5 vezes. Então, é 3 elevado a 5. Então, a gente poderia escrever 81, 243 avos como 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a 5. Tá? Como é que faz para a gente escrever isso como uma única... Escreva a fração em uma única potência de base 3. Expoente negativo. Olha só. Vamos pensar aqui. Aqui o expoente é 4. Aqui o expoente é 5. Então, poderia escrever isso aqui assim como, ó, 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4 vezes 3. Aí eu fico com 2 expoentes, 3 elevado a 4, né? A única maneira. Vamos pensar agora, ó. Ficaria assim. Ó, eu poderia escrever isso aqui então como? Base 3, expoente, uma única potência de base 3, expoente negativo. Por expoente ficar negativo, ele teria que ser igual, tá? Para a gente inverter e ficar igual. Vamos pensar. Se a gente invertesse aqui, trocasse de posição, o expoente já ficaria negativo. Então, a gente pode jogar, vamos jogar para fora. Vai ficar 3 sobre 3. Isso aqui, ó, vamos separar isso aqui. Porque isso aqui, na realidade, é 1, tá?
Você concorda comigo? Porque, ó, 3 elevado a 4 é 81. 81 dividido por 81 é 1. Então, isso aqui ficaria 1 sobre 1 vezes 3, tá? Ou seja, ficaria 1 terço. Então, a gente poderia escrever 1 terço como 3 sobre 1 elevado a menos 1. Tá? Por quê? Ó, aqui, ó, o expoente que sobrou foi o expoente 1. Porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Se eu quiser expoente negativo, eu inverto a fração, tá? E mudo o sinal do expoente, ele fica negativo. Então, é o mesmo que 3 elevado a menos 1. Tá aí a resposta, tá? 3 elevado a menos 1. E tá certo. Se você pensar aqui, ó, 81, 243 avos. Ó, 81 dividido por 243. Dá isso aqui, ó, 0,3333. Ó, 3 elevado a menos 1. Olha lá, 0,3333. Provamos que é igual. Então, realmente é verdade isso. Tá aí. Número 5. Calcule as expressões numéricas. Então, eu tenho aqui a letra A. 3 vezes uma potência mais 4 vezes uma potência. Pela regra das expressões numéricas, pessoal, a gente tem que fazer a potenciação primeiro, tá? Então, olha lá. Resolve a potência primeiro. 4 ao quadrado, 16, mais 4 vezes 3 ao quadrado, 9. Agora tem uma multiplicação e uma soma. Primeiro resolve as multiplicações, por último soma. 3 vezes 16 vai dar 3 vezes 10, 30. 3 vezes 6, 18. Vai dar 48. 4 vezes 9 vai dar 36. Então, é só somar 48 mais 36, que vai dar 70... 84. Ó. 3 vezes 16 para tirar a prova, mais 36, 84. É isso aí. Letra B. Eu tenho aqui 200 elevado a menos 1 vezes 100, mais 100 elevado a menos 1 vezes 200. Lembra? Primeiro eu resolvo a potência, depois a multiplicação e, por último, a soma. Então, vamos lá. Elevado a expoente negativo, a gente sabe que vira fração com expoente positivo. Olha lá. Mesma coisa aqui. Vai virar fração com expoente positivo vezes 200. Agora, eu aplico a regra da multiplicação de frações. O de cima vezes o de cima, 1 vezes 100, 100. Gente, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Mais, ó, 200 vezes 1, 200 sobre 100. Então, ficou assim, ó, 100 sobre 200 mais 2 sobre 100. Pessoal, como os números têm 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, a gente pode simplificar. Então, fica meio mais 2, que vai dar 2,5, né, gente? 2,5. Ó, vou aplicando a regra de sorriso, coloco 1 aqui embaixo, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vai ficar 5 sobre 2, que é 2,5. Olha lá. Pra gente encerrar aqui, ó, vamos fazer a letra C, tá? Encerrar essa aula aqui. Então, olha lá. Uma fração elevada a menos 2. Então, olha lá. 3 quintos elevado a menos 2. Vezes 5 meios elevado a menos 1. Menos 4 terços elevado a menos 2. Vezes 1 quarto elevado a menos 2. Então, tudo que está elevado a expoente negativo, a gente vai inverter a fração. Olha lá. Inverte a fração e o expoente vira positivo. Então, o número de cima desce, de baixo sobe. Então, olha lá. Todos os expoentes vão ficar positivo. Vai ficar dessa maneira. Então, vamos lá. 5 terços elevado a 2. Vai ficar 5 elevado a 2 é 25. 3 elevado a 2 é 9. Vezes 2 quintos elevado a 1. 2 quintos elevado a 1 é ele mesmo, tá? 2 quintos. 3 quartos elevado a 2. Vai ficar 3 elevado a 2, que é 9. 4 elevado a 2, 16. E 4 sobre 1 elevado a 2 é 4. 4 elevado a 2 é 16. Então, ficou dessa maneira.
Então, reparem aqui que eu tenho. Nessa daqui, uma coisa bem interessante, ó. Para que eu vou multiplicar 9 por 16 para depois dividir por 16? Então, eu já posso simplificar. Divide os dois 16, né, que dá 1. Aqui fica 1. Faz só 9 vezes 1. E aqui, ó, eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu posso simplificar o 25 e o 5. Dividir os dois por 5. Quando está multiplicando, eu posso fazer isso, tá? Então, aqui vai ficar 5 e aqui vai virar 1. Então, vai ficar assim a fração, ó. Vai ficar 5 nonos vezes 2 sobre 1, menos 9 vezes 1, que é 9. Menos 9. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 2, 10. 9 vezes 1, 9. Então, vai ficar 9 décimos menos 9. Aplica a regra do sorriso. Ó, aqui não tem nada embaixo. 9 é 1, né? 9 vezes 1, 9. Ó, multiplica cruzado. 1 vezes 10, 10. 9 vezes 9, 81. Então, vai ficar 10 menos 81. Vai dar menos 71 nonos. Vai dar negativo, tá? Porque pensa, 10 nonos é um número bem pequeno, perto de 9, tá? Quando subtrai 10 nonos de 9, né? Vai dar um número negativo mesmo. Então tá aí, menos 71 nonos. Tá certo? Página 68, pessoal. Aula 78, aplicando as operações com números racionais. Então aqui a gente continua com as operações com números racionais, tá bom? Número 1 pede para a gente calcular. Letra A, eu tenho a raiz cúbica de 0,027. Como é que eu calculo a raiz cúbica desse número? Tá? Gente, olha só, a gente pode pensar que a raiz cúbica desse número também significa que é este número, tá? Elevado a 1/3. Como assim, professor? Sim, pessoal, quando você eleva um número a uma fração, na realidade ele é uma raiz, tá? Então, o índice da raiz, ele é o denominador da fração, e o 1 aqui, ó, é o expoente do número de dentro. Então, o expoente é 1. Então, é o mesmo que fazer 0,027 elevado a 1/3. Tá? Mas se a gente fizer isso, pessoal, a gente não vai conseguir calcular, tá bom? Olha lá, eu só estou mostrando de curiosidade. Olha como que a gente vai fazer para calcular. A gente vai transformar o número decimal em número fracionário. Então, olha lá, o número é 27 e repara que ele tem 3 casas decimais. Então, a gente vai dividir por 1000. Então, isso aqui é o mesmo que raiz cúbica de 27 milésimos, tá? Como que tira a raiz cúbica desses números? Você vai tirar a raiz cúbica de 27 e vai tirar a raiz cúbica de 1000. Professor, os dois números têm raiz cúbica? Tem, pessoal. Por quê? Porque 27 equivale a 3 ao cubo. Então, a gente poderia escrever 27 como 3 ao cubo. Então, olha só, preste atenção. Se eu estou tirando a raiz cúbica de um número ao cubo, eu posso, então, cortar. A resposta vai ser 3, tá? A mesma coisa com o número de baixo. Eu transformo, então, 1000 em 10 elevado a 3. Então, os dois, ó. Ó como que ficaria, então, pessoal. Corta aqui com aqui, fica 3. E aqui com aqui, fica 10. Ou seja, a resposta é 3 décimos ou 0,3 em número decimal. Tá certo? A mesma coisa a gente vai aplicar na letra B. Só que a gente pode usar o processo mais prático, tá bom? Então, olha lá. A gente já tem aqui na letra B a fração. Então, seria a raiz quinta de 1 dividido por raiz quinta de 1024. Gente, raiz quinta de 1 é 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, é 1. E qual que é a raiz quinta de 1024? Nossa, e agora? Vamos pensar aí, gente. 1024, como tirar a raiz quinta? Então a gente vai pensar que número elevado a 5 é igual a 1024. Então a gente tem que ter um expoente 5 para achar essa resposta. Tá? Então vamos lá.
1024 é um número par, tá? 1024 é divisível por 4? Sim, quer ver? Eu acho que sim, ó. 1024 dividido por 4. Olha lá, sim. Então, eu vou pensar assim, ó. Se a gente fizer 4 elevado a 5, quanto dá isso? 4 elevado a 5 é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Gente, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. 64 vezes 4 dá 256, que vezes 4 dá 1024. Maravilha, hein? Então tá aí, descobrimos. Então aqui vai dar 4. Raiz quinta de 1024 é igual a 4. Tá vendo, pessoal? Então a resposta aqui é 1/4. Letra C. Raiz oitava de 1/256 avos. Então vamos lá. Vai ficar a raiz oitava de 1 dividido por. Opa! 1 dividido por raiz oitava de 256. Então raiz de 1, de qualquer índice é 1, tá, gente? Porque 1 elevado a 8 é 1. Então, a raiz oitava de 1 é 1. E qual que é a raiz oitava de 256? Que número elevado a 8 dá 256? Eu acho que é o 2. 2 elevado a 8. Será, é? Vamos conferir? Ó, vamos ver, ó. 2 elevado a 8. 256. Opa, acertei. Então, vamos lá. Então, aqui temos, então, a resposta é 2. Então, a raiz cúbica, opa, raiz oitava de 1/256 avos é igual a meio. Letra D, mais fácil, hein? Raiz quadrada de 16. Professor, por que raiz quadrada? Gente, quando não aparece o índice, é o 2. Então, que número elevado a 2 dá 16? 4. Qual que é a raiz quadrada de 0,125? Então, vamos escrever na forma de fração. Raiz quadrada de 25 centésimos. Ou seja, raiz quadrada de 25 dividido por raiz quadrada de 100. Gente, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu tenho 5 décimos, que simplificando, dividindo em cima e embaixo por 5, é o mesmo que meio. Tá vendo? Que é o mesmo que 0,5. Tá? Olha lá. Letra F. Raiz quadrada de 64 sobre 100 é a raiz quadrada de 64 dividido por raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 10, que é a raiz quadrada de 100. Simplificando isso daqui, dividindo por 2 em cima e embaixo, obtenho a fração 4/5. Vamos lá agora para 2, que é um probleminha. Vitor gastou neste mês 1/3 do seu salário com alimentação e metade com entretenimento. Sabendo que seu salário é de R$ 1.890, quanto do salário de Vitor sobrou para que ele possa fazer investimento? Então, olha lá. Ele gastou 1/3 mais meio do seu salário. Vamos somar isso aqui usando a regra do sorriso. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Então, ele gastou 5/6 do seu salário. Quanto sobrou? Então, a gente calcula 5/6. Não, vamos pensar já direto. Ó. O salário dele todo representa 6/6. Menos 5/6, sobrou 1/6. Concorda? Frações com o mesmo denominador, repete o denominador e subtrai os expoentes. Então, ficou 1/6. Então, agora é só a gente calcular 1/6 de 1.890. Então, multiplica por 1, 1.890, e divide por 6. O resultado, então, vai ser 1.890 dividido por 6, que é igual a 315. Então, resposta: sobrou R$ 315 para investimento.
Tá bom? É isso aí. Pessoal número 3. Marina tinha em sua conta bancária R$ 312. Recebeu 250 do pagamento de um serviço que prestou. Com os valores, fez 3 pagamentos nos valores R$ 150,25, R$ 45,55 e R$ 212,59, com quanto Marina ficou após os pagamentos. Então, ela tinha um saldo de 312. Então, houve um recebimento na conta dela de R$ 250. Então, essas duas coisas eram positivas, tá? Aí, ela pagou conta 1, então tirou, né, da conta lá 150,25, depois conta 2, tirou 45,55 e a conta 3 foi de 212,59. Fazendo esses cálculos, então, teremos aí, ó, gente, para fazer cálculo com vírgula, você deve alinhar as vírgulas e fazer a soma. Você vai precisar somar esses dois primeiros, tá? Olha lá, vou copiar aqui, vou colar aqui, ó. Soma esses dois primeiros. Então, vamos lá, ó. Soma os dois valores positivos primeiro. 0, 0, 0 com 2, 2, 5 com 1, 6, 2 com 3, 5. Então, ela tinha um saldo aí de R$ 562. E depois a gente pode fazer o seguinte, a gente pode somar os três valores negativos para poder subtrair daqui. Então, vamos lá, vamos somar os três valores negativos, tá? Ó, colocar eles aqui, tá aqui. Vamos somar, ó. 5 com 5, 10, com 9, 19, vai 1. 5 com 5, 10, com 2, 12, com 1, 13, desce a vírgula. 5 com 2, 7, com 0. Eu somei lá que somei. Dá 7 aqui. 5 com 4, né? Que se meu 4 e 5 ficou um pouquinho torto, não ficou embaixo, né? 5 com 4, 9, com 1, 10, vai 1. 2 com 1, 3 com 1, 4. Então a conta total era de 407,39. Então a gente subtrai, olha lá, para saber então com quanto ela ficou. Então vamos lá. Pega emprestado com o vizinho, ele vira 1. O vizinho empresta para o outro, vira 9. Que empresta para o outro, vira 10. 9 para 10, 1. 3 para 9, 6. Abaixa a vírgula. 7 para 1 não dá, corta o 6, ele vira 5. Empresta 1. 7 para 11 são 4. 0 para 5, 5. 4 para 5, 1. Sobrou 100. Restou, então, 154,61 reais. Vamos fazendo a cálculo para tirar a prova, porque a calculadora é boa para isso, né? Para tirar a prova, ó. Então eu tinha esse de dinheiro, foi pagando uma conta, depois pagou mais uma conta, depois pagou mais uma conta. Ficou com 153,61. Eu errei algum número? Eu errei algum número, porque eu errei por uma unidade, né? Vamos de novo, ó, 312, opa, 312 mais 250, 562. Até aí tá certo, né? 562 menos 150,25 menos 45,55 menos 212,59. 153,61. Opa, o que eu errei aqui? Vamos lá. 7, 8, 9, 10, 11. Foi em 4. Então, tá errado aqui, né? Provavelmente errei aqui, que aqui seria o número 8. Então, vamos fazer de novo, ó. 5 mais 5, 10, com 9, 19, vai 1. Tá? Ó, 5 com 5, 10, com 2, 12. Com 1 subiu 13. Foi 1, né? Olha lá, esqueci de subir 1 aqui, tá vendo? 5 com 2, 7, com 1, 8. Então vai aqui que tá errado, ó. Tá vendo? Então aqui na realidade é 408. Opa, volta. 408, então, portanto, 153,61. Número 4.
calcule o valor de cada expressão. Olha só, a raiz quadrada da raiz quadrada de 1296 dividido por 16. Então, a gente vai ter que pegar e pensar assim, vai ser a raiz quadrada da raiz quadrada de 1296 dividido pela raiz quadrada de 16, mais a raiz quadrada de 256 dividido pela raiz quadrada de 4. Pessoal, aqui estou tirando a raiz quadrada duas vezes, tá? É como se eu tirasse a raiz quarta, porque 2 vezes 2, 4, tá? Então, isso aqui, ó, é o mesmo, a gente pode apagar aqui, ó, que a raiz quarta de 1296 em cima, tá? Olha lá. Que número elevado a 4 dá 1296? A gente já tinha visto que número elevado a 4 dá 1296. Difícil, hein, gente? Ó, 1296 é um número par, né? Se a gente pegar um número grande e elevar a 4, 8 elevado a 4, será? 8 elevado a 4. Não, passou. 7 elevado a 4. Ainda é muito. 6 elevado a 4, será? Aí, é isso mesmo. Então, olha lá, vai ficar 6 sobre 4 mais raiz quadrada de 256, gente, é 14, né? 14 vezes 14 dá 256. Quer ver, ó? Olha lá. Não, professor, é 16. 16. Eu confundi. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, ficou essas duas frações, ó. Para somá-las, então, multiplica cruzado. 4 vezes 2, 8. Olha lá. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 16, 40. 40 não. 40 mais 24 dá 64. Então, vai dar 76 oitavos. Tá vendo? Professor, tem como tirar a raiz? Ó, vamos lá. Ó. Raiz quadrada de 1296 é 36. A raiz quadrada de 36 é 6. Provei que é verdade. Tá? Letra B, aí. pessoal, olha lá. 2 vezes a raiz de 81. Então, gente, raiz de 81 é 9. Mais 3 vezes a raiz de 144, que é 12. Dividido por 2 vezes a raiz de 64, que é 8. Então, a gente mantém. Menos 3 vezes a raiz cúbica de 27, que é 3. Menos a raiz cúbica de 1. Olha só que a gente ficou. Primeiro, então, eu tirei a raiz quadrada de tudo e ficou aqui. Agora eu vou multiplicar tudo e depois somar e subtrair, por último, dividir. Então, vamos lá. 2 vezes 9, 18. Mais 3 vezes 12, 36. 2 vezes 8, 16. Menos 3 vezes 3, 9. Menos 1. Então, vai ficar 18 mais 36. Vamos ganhar tempo. 18 mais 36, 54. Dividido por 6, né? 54 por 6 é 9. Então, lá, o resultado é 9. Por que aqui dá 6? Ó, menos 9 menos 1 dá menos 10. 16 menos 10 dá 6. Tá bom? Olha lá. 3 vezes raiz quadrada de 1 nono. Vai ficar 1 terço. Né? Menos 2 vezes. Raiz cúbica de 1 é 1. Ó, aqui, ó. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 27 é 3, que a gente já fez essa conta. Mais 3 vezes. Raiz quarta agora de 1 é 1. A raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 4 é 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Então, agora a gente multiplica tudo, vai ficar essas aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. 3 vezes 1, 3, vai ficar 3 terços, menos 2 terços, mais 3 terços. Então, ficou dessa maneira, ó. 3, ficou muito fácil, gente, olha lá. Ó, 3 terços menos 2 terços, vamos colocar aqui embaixo, vai dar 1 terço. Mais 3 terços, vamos ficar com 4 terços, porque os denominadores são iguais. Muito bem. Última questão para encerrar. Vamos lá.
Ó, 7 vezes. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 49 é 7. Mais, duas vezes. Raiz cúbica de 81 é... De 81. Raiz cúbica de 1 é 1. E raiz cúbica de 8 é 2. Então, estou tirando essa aqui, ó. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Mais 1 vezes raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 16 é 4. Pronto. Agora a gente vai fazer a multiplicação aqui. Então, vamos lá. 7 vezes 9. Não. Olha aqui, ó. Como eu estou multiplicando por 7 aqui, dividindo por 7, eu posso fazer isso aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Multiplicar por 2 e dividir por 2. Então, eu posso simplificar, né? Tá virando 1. Isso aqui virou 1 porque dividiu esses dois. Isso aqui virou 1 porque dividiu os dois. Tá? E vamos lá. Então, vai ficar 9 mais 1 mais 1 vezes 8 quartos. Gente, 8 quartos é 8 dividido por 4, que dá 2. Então vai ficar 9 mais 1, 10, com 2, 12. O resultado é 12. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. E fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau.